Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Podjat. Hoje vamos falar sobre o tema Conexão Aprovação, diálogo com os destaques do ano. Hoje é um dia muito especial, estamos aqui para celebrar e, mais importante, para aprender com os últimos destaques da prova da AMA. Com a gente estão os estudantes Isaac da Silva Martins, do segundo ADM, e que acertou todas as questões da AMA de matemática, e Felipe Vieira Rocha, do primeiro LOG, que acertou todas as questões da AMA de matemática, não, de português. É isso. Primeiramente, Isaac e Felipe, parabéns pela consciência de vocês. Como vocês se sentiram com o resultado alcançado? Bem, eu me sinto bastante lisonjeado, né? E agradecido também, né, pelo esforço, né? O esforço que valeu a pena, no final das contas, né? Eu não sei dizer, é porque... Bem, até, porque querendo ou não, é um feito, né? Mas, principalmente para mim, que português para mim geralmente sempre foi uma matéria um pouco difícil, mas, sinceramente, estou impressionado comigo mesmo. Tá? A AMA é uma prova muito importante. Na opinião de vocês, por que é valiosa a importância de se dedicar para essa avaliação da nossa escola? Pra mim, eu acho que é porque é um conhecimento que ele não vai voltar mais pra gente, pra nós, né? E que futuramente também pode agregar bastante, tanto na nossa carreira profissional também, quando formos se especializar em alguma área ou serviço. Pode ser um conhecimento que nós vamos levar pra vida, no final das contas. Pois é, mas também, por exemplo, português em si, né? Por exemplo. Que ele muitas vezes tem gente que mal vê com os outros olhos português, que fala, mas é muita regra, que não sei o que lá. E geralmente gramática realmente é. Mas que quando você se dedica, quando você olha e começa a ver com uma outra ótica, o português ele se transforma, sabe? Na questão de comunicação, na questão de diálogo no geral, aqui mesmo. É português puro, entende? Discurso e tal. E aí quando você começa a ver de outra forma, você consegue desenvolver ele melhor. E aí é uma questão de dedicação, de interesse seu, sabe? Igual matemática também. Sim, sim. Eu queria saber como é um pouquinho da rotina de estudo de vocês. Vocês estudam todo dia ou vocês costumam intensificar um pouquinho perto das provas? Eu geralmente, costumo prestar atenção nos conteúdos que são passados na sala de aulas, com certeza. Mas como nem todos têm tanta facilidade assim de aprender o conteúdo, quando eu não aprendo alguma coisa, geralmente quando chego em casa eu costumo estudar também. Pra tentar aprender, intensificar o estudo, né? Pra deixar gravado, pra depois não passar um BO na hora da prova. No caso de português, pra mim, eu sempre gostei de ler, escrever e tal. Então, pra mim, eu já escrevo mais, sabe? Então, já tenho acostumado em relação a isso. Então, geralmente, em questão de estudos, eu só pego algo que realmente tem muita dificuldade, e aí eu vou lá, reviso e tal. Só que, pra mim, já é bem natural. Aí eu já não tenho mais essa pegada de sentar e estudar o dia inteiro. Então, geralmente, eu intensifico mais na hora das provas e tal. Eu já pego no embalo, por assim dizer. Essencialmente, eu tenho uma facilidade de matemática, mas tem horas que tem algumas questões que realmente embola a cabeça, dão um nó, mas com o estudo acho que tudo é possível a gente alcançar. Como você falou mesmo das questões que embolam a cabeça, eu pergunto, uma dica de ouro para essas perguntas complexas, difíceis que acontecem na prova de matemática, qual dica você daria? Mano, quando eu não consigo entender o que o professor explica em sala de aula, que é muito difícil até que a professora explica muito bem, mas se raramente consegue acontecer algo assim, eu geralmente chego em casa e pesquiso no YouTube algum curto vídeo aula, não seja alguma coisa grande, que coisa grande você acaba dormindo estudando. Mas dá uma coisa de 10 minutinhos ali que você vai conseguir entender o conteúdo sem ser aquela explicação extensa, que vai dar cansaço ou fadiga, mas que você consegue absorver o conteúdo. Eu acho que na minha maneira de aprender a ouvir, acho que é melhor. Tipo giz com giz, né? Isso. Já Isso teve... é boa, isso é boa. Já ouvi muito, cara, Curioso. rapaz. Você já teve uma aula com a Maura? Maura? É. Não. Putz, ela sempre falava de giz com giz, tá? Ela falava pra gente chegar em casa assim e ir lá ver os vídeos dela, pelo menos os 2, 3. Agora. Sim, porque é uns vídeos que é pequeno e é interativo também. Tem alguns que é chato, né? Mas tem uns que é bom. E Felipe, para lembrar das regras de português, as regras gramaticais, ou interpretar um texto difícil, a leitura constante ajuda? Com certeza. Leitura, principalmente. Porque o bom da leitura, só pra não ficar muito científica falando aqui, mas a leitura, ela é... Quando você começa a estudar, como a leitura reage no seu cérebro é incrível.
Porque a leitura tem todo o contexto da neurociência e tal, psicologia e tal, e aí pega isso tudo junto e a leitura. A leitura, ela, tipo assim, por mais que, mas eu não tô escrevendo, mas eu não tô estudando, mas ela consegue fazer você evoluir. Além de você aprender novas palavras, você começa a identificar como é que funciona o texto. Posso pegar, por exemplo, tem os tipos textuais. Por exemplo, você pegar um roteiro, um texto argumentativo, misericórdia, dissertativo argumentativo, misericórdia, redação. Pior coisa que existe. Eles funcionam diferente. Eles têm uma estrutura, uma mecânica diferente. Eu gosto muito bastante de jogar. Eu jogo pra caramba. Então eu sempre tento juntar um pouco dos dois. Juntando um pouco dos dois, é como se redação fosse uma coisa de história. Você tem que sempre seguir um caminho pré-definido. Sempre tem que argumentar, mostrar resultado e tal. Agora, se você pegar um livro, por exemplo, um livro bem básico, Pequeno Príncipe. Livro bom pra caramba, aliás. Pequeno Príncipe, ele é um livro de história, fantasia e tal. E a pegada dele vai ser algo mais que você vai ler e você vai imaginar. Você vai usar mais somente em relação a isso. Então, leitura principalmente. Leitura ajuda pra caramba na estrutura, no uso gramatical das palavras. Em relação à gramática em si, que é muita regra, honestamente, gramática pra mim é terrível. Odeio regra. Oração subordinada, adjuntiva, substantiva, periférica. Cara, não tem. Cara, eu não consigo falar, nossa, isso aqui vai ser importante, porque só vai ser importante na hora da prova. E tem horas que eu só pego esse assunto assim pra poder estudar na hora da prova. E depois eu esqueço. É útil, com certeza. Quando você vai fazer uma coisa e você tem que identificar, é útil, com certeza. Mas leitura e escrita te ajuda demais a você conseguir estruturar seu raciocínio, estruturar como você vai fazer. Entendeu? Você demora muito pra poder identificar a diferença de subordinada, de adjetiva? Cara, dependendo do assunto. Por exemplo, a oração subordinada, eu sempre uso esse exemplo porque ela é muita regra, ela é muito regrada. Porque você vai pegar uma frase, aí você tem que identificar o verbo, tem que identificar se tirar aquela palavra vai continuar tendo sentido ou não. Então, geralmente sim, é bem chato você ficar identificando. Por exemplo, quando você tá no início, sabe, de português, tá estudando ainda, tentando aprender como é que funciona, e aí você percebe que tá dando errado. É chato pra caramba, então tem que ter que entender isso no início. Mas depois você vai pegando um jeito, é igual andar de bicicleta. Eu nunca andei, aliás. Mas você vai pegando um jeito. Tá. Agora uma pergunta para os dois. É sobre organização. Para estudar, tipo assim, o que vocês fazem? Vocês fazem um mapa mental, faz resumo, marca no livro das atividades, procura o professor, vê vídeo na internet. Qual a organização que vocês têm para estudar para a prova e muito mais que vem? Eu, geralmente, quando eu estou em sala de aula, se eu não entendo alguma coisa, o professor pode ter explicado, já passado, mas, cotidianamente, eu vou na mesa do professor, faço pergunta. Acho que eu sou o aluno que mais sabe professor em sala de aula. Que toda hora eu tô indo lá perguntar alguma coisa, descobrir. E se ainda assim eu não entender, o que raramente não acontece muito, mas chega em casa, dá aquela pesquisada, é meio chato, mas é algo necessário, né, cara? Que a matemática, igual ele falou, o português está presente e a matemática está envolvida junto com o português. Você vai no mercado, vai comprar alguma coisa, se você não sabe de matemática, você acaba, né, sendo prejudicado por algo que você poderia ter aprendido na sua vida já. Evitado assim. E justamente essa questão de aprendizado no geral, ela vai de pessoa a pessoa. Eu, por exemplo, eu não sou muito de pegar, sentar e estudar. Então eu não consigo me manter dessa forma. Então geralmente eu puxo algo mais pro prático. Geralmente, por exemplo, seja em questão de leitura, a oração subordinada, exemplo de novo, esse negócio, enfim. Quando você pega a oração subordinada, você lê um livro e tenta entender, encaixar o que você estudou e, caraca, isso aqui é um verbo dependente de tal frase. E por mais que, por exemplo, a leitura deveria ser algo bom, você, como é que chama? Sinceramente estudar, mas de lazer. Use isso como seu lazer. Geralmente quando você gosta de algo, quando você já tem uma afinidade com algo, aquilo já fica mais fácil pra você. Então, por exemplo, pra mim, que eu não necessariamente nem de português, mas eu gosto sim de escrever no geral, pra mim fica mais fácil. Por exemplo, eu adicionar um modelo específico. Eu gosto muito de escrever, por exemplo, tô fazendo, aliás, 4 histórias diferentes. Então, eu tento postar no Notepad. Enfim, eu tô fazendo as histórias e tal. E aí eu tento encaixar o que eu já sei, o que eu já estudei no passado e tal, e tento encaixar naquelas histórias, sabe? Então, depende do modo que você quer usar, sabe? Entendi. Em geral, é isso. Todo interesse, né? Correr atrás. Bom, como todo mundo encontra dificuldades, né? Eu quero saber qual foi o assunto mais desafiador pra vocês, tanto em matemática como em português, e como vocês fizeram pra superar isso.
Rapaz, assunto desafiador. Eu acho que foi um pouco a questão da matéria dos ângulos, eu acho, ângulo. Que Ai, 90 graus, 180, isso aí tá 360. até bom. Agora quando começa ângulo de 27 graus. É muita coisa envolvida, né? Ângulo oblíquo. Nossa, Essas meu coisas Dá dor de assim. cabeça, só de pensar aqui. Na hora assim que você fala, rapaz, esse conteúdo Pior vai que é ser algo ruim pra terrível. caramba, cara. Mas depois, igual ele falou, quando você vai se acostumando com aquilo ali, eu acho que a questão é se você para de ver a escola muito como uma obrigação É, e levar mais a questão que aquilo ali é pro próprio bem do aluno, né? O próprio aprendizado. As questões aí começam a ficar mais fáceis pra você vai aprender, né? desenvolvendo. Mais claro, mais visível. Que, igual ele falou, depende do interesse da pessoa também. Se a pessoa não busca o interesse de aprender, meu amigo, Exatamente. pode vir melhor professor da UFES aqui, que a pessoa... Justamente, é um negócio que eu fico pensando pra caramba. Porque a escola, geralmente, ela é vista, a gente, vou usar um termo aqui, mas a gente demoniza a escola. No geral, a gente é ensinado a demonizar a escola. Você vem pra escola, você vê o quê? Ah, ouviu um professor passando um negócio no quadro e acabou. Só que não é necessariamente assim. Dependendo do assunto que você gosta, por exemplo, ciências, português, matemática, você cria um apreço por aquilo. Não só talvez até pelo professor em si, tá ligado? Se você fala, caraca, esse cara é massa. E aí você vai lá conversar com ele. Mas também numa própria questão do assunto em si. Você começa a se interessar, ver como é que ele... Caracoles, mano. Aquele bagulho ali é massa pra caramba. Foi como, por exemplo, pra mim, em relação à psicologia e um pouco também, agora eu tô estudando semiótica, que se encaixa com o português. Eu achava, geralmente quando você tem um assunto, você tem um preconceito. O conceito de preconceito, no caso, é um conceito prévio, nem é questão de xingar a pessoa, mas o preconceito em si é em relação a um conceito prévio que você tem a algo. Então, por exemplo, português. Eu sempre fui preconceituoso com português. Sempre. Nossa, eu odiava português. Do meu primeiro ao nono ano até esse momento agora, eu odiava português. Odiava português. Sentar pra ler e não sei o que lá, eu nunca gostei. Só que aí quando você percebe e começa, caraca, aí pega um pontinho ali, pega um negócio ali, você começa a juntar e desenvolver e fazendo pá. Desenvolve, cara, e vira algo natural, fica algo muito, muito fluido, sabe? Uhum. E aí é justamente essa questão de você querer, de você ter foco. Você tem um objetivo, você faz. Eu, por exemplo, eu gostava muito de história, de história matéria e história humanas. De história e tal, Segunda Guerra e tal, não sei o que lá. E eu foquei em história, estudei história pra caramba. Segunda Guerra Mundial, eu sei contar ela do início ao fim, tá ligado? Porque eu quis. E aí quando você tem essa mesma vontade com matemática, com português, com ciências, geografia, sociologia, filosofia, tudo isso, você desenvolve porque você quer. E aí deixa de ser uma obrigação, deixa de ser um trabalho de escola, vira um, caraca, vou testar o que eu já... vou botar em prática o que eu já sei, sabe? E aí é muito massa isso. Tipo o Zé quando tá jogando, né? Agora uma pergunta. Eu sei que ficou meio aleatório, mas... Uma pergunta. O que mantém vocês motivados, sabe? Faz vocês querer acordar, vir pra escola, querer aprender. Tipo assim, é o que vocês pensam que eu vou fazer no futuro. Pô, isso daqui eu vou me focar nisso, em matemática, português, porque vai ser algo que vai ser bom pro meu futuro. Mas o que faz manter vocês motivados? Poxa, se eu não acordar, minha mãe me bate, né? É uma Tem bela isso motivação. também. Mas pode falar. Motivação extra. Mano, eu acho que é o projeto de vida que nós pretendemos seguir, né, cara? Igual um professor meu de matéria de técnico estava explicando, que cada um toma o rumo que deseja na vida. E nós temos que entender desde agora que aí tem gente que fala, mas a divisão social na sociedade é muito grande, que aluno de escola pública não consegue... Não, isso não existe. Igual ele falou, se você tem um foco, aquilo que você deseja alcançar, você vai seguir aquilo ali até você alcançar. E o foco que eu tenho na minha vida é o meu futuro mesmo, futuro profissional, futuro técnico, que eu pretendo me formar em engenharia, e eu sei que para eu entrar e ser um engenheiro, mas ser um engenheiro de qualidade, eu preciso ter um entendimento. Verdade. Ou seja, se eu não me esforçar agora, quando eu chegar lá na frente, eu for disputar uma vaga de emprego, aí eles pegar um currículo pra olhar, mas pô, as notas dele... Matemática é tudo terrível. É, Não dá. e chegar alguém lá com a matemática, nota tudo acima de 90 média, quem você acha que eles vão escolher? De 90 pra Então, cima. Pois é. Então, tipo, eu acho que os estudos
é um foco que nós temos que visar o futuro, que o ruim é que muito hoje em dia nós precisamos focar mais no presente, o agora, o que nós vamos fazer agora, o que nós estamos vivendo agora, e esquecemos às vezes de focar no nosso amanhã, às vezes, né? Não dizendo que nós temos que também só viver no amanhã, né? Mas é algo a se pensar na nossa vida, né? É um equilíbrio, sim. Justamente. Por exemplo, aí eu já vou sair até um pouco do foco, mas, por exemplo, filosofia, que ele mesmo falou. Essa questão de você não necessariamente focar no agora 100%, mas você querer entender que o seu agora depende, o seu futuro depende do seu agora, sacou? É a famosa frase, o passado, o futuro é o presente. Quando você tá aqui, você, caraca, vou viver minha vida. Beleza, você pode viver sua vida, perfeito. Por exemplo, você é jovem, vive sua vida e tal, não sei o que lá. Beleza, mas entenda que toda ação tem uma consequência, tá ligado? Tudo que você faz agora vai arcar, você vai ter que arcar com essas consequências no futuro. Então, se você fala, não, eu quero, por exemplo, usar um exemplo também, eu quero ser engenheiro, mas não vou estudar matemática. Você não vai conseguir ser. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Não deu, papai do céu não vai botar a mão na sua cabeça e falar, vai, você consegue, filho. Não é assim que funciona, tá ligado? E aí, por exemplo, português e tal, voltando pro foco, né? Eu sempre gostei de escrever e tal, eu sempre fui de fazer história. Tá? Minha bagulho mesmo é escrita. Agora eu tô fazendo um livro. E aí, o que acontece? Eu sempre gostei de escrever. Só que eu nunca soube como começar. Nunca soube como... Caraca, eu tenho a faca e o queijo. Só que eu não tinha as mãos pra poder cortar, sacou? Então eu comecei a entender português. Comecei a aprender e tal, não sei o que lá, e fui desenvolvendo. E aí você entende que, tipo assim, tem muito mais do que apenas oração subordinada adjuntiva. Oração subordinada substantiva, tá ligado? Tem muito mais coisa. Mas os verbos que não sei o que lá, beleza, tem verbo, tem. Tem um sujeito. Mas, exatamente, tem o sujeito lá. Mas você é o sujeito da sua própria história, tá ligado? Você é o seu sujeito. Você tem que entender que a oração subordinada do futuro depende da principal, que é você, tá ligado? Analogia brava agora que eu fiz, o que acontece? Filósofo. Fiz filosofia. Aí, acabou? Pode continuar. Não, só acabar. Eu falo demais. O que acontece? Então tem toda essa questão de você querer o seu foco, tá ligado? E aí, por exemplo, o português, ele se expande tanto que tem um negócio que eu nem sabia o que existia, que é semiótica, que também se encaixa com psicologia. Você tem uma noção de como é que o negócio é doido. A semiótica, ela foca no modo de você expressar algo, o modo que a pessoa entende e o modo que ela vai entender em relação à vivência dela. Semiótica é incrível, cara. Pragmática, semântica, cara, é um universo, tá ligado? É muito bom. E como vocês conseguem conciliar os estudos com lazer, amigos, família? Eu acho que aí depende muito de como é a rotina, né, de cada um, né? Cada um tem uma rotina diferente. Eu mesmo eu trabalho, no período da noite eu trabalho. Então, geralmente, quando eu chego em casa, depois de estar tranquilo, tô fazendo as obrigações, tiro umas meia hora. Quando eu tô precisando estudar mesmo, aí tiro umas meia hora para estudar, mas eu prezo para não ser algo muito extenso, mas que seja algo curto e objetivo, né? Porque pra mim, a minha mente é assim, se eu pegar algo muito grande, eu não vou conseguir entender do mesmo jeito que foi na escola. Mas agora se for algo curto e objetivo, que, não, aquilo ali, aí eu acho que fica mais fácil pra entender assim. No caso, bom, eu não vou... depende também da pessoa. Por exemplo, tem gente que aprende de uma forma e tal. Eu, por exemplo, aprendo mais em relação à prática. Por exemplo, matemática, eu só vou entender matemática se eu ver aquilo aí e botar em prática. E entender como é que funciona. Entender, tipo assim, ir realmente dissecando o assunto. Português da mesma forma. Eu geralmente, como, por exemplo, você deu a questão do lazer. Eu transformei da escrita em si um lazer meu, sabe? Eu transformei disso, não necessariamente eu me forcei, eu vou escrever porque eu preciso estudar. Não. Poxa, eu já gosto de escrever. O que é que português tem a ver? Não gosto muito de gramática, mas eu gosto do assunto de português como um todo. Então eu fui pegando o que eu poderia usar. E por mais que as coisas que ali eu achava meio que inútil, por exemplo, gramática, oração subordinada, voltando esse negócio de novo, eu comecei a entender que isso aquilo ali, por mais que fosse inútil, são ferramentas. É como se você tivesse ali o seu objetivo e por mais que chata for a peça de encaixar no carro, você ainda tem como fazer aquilo ser divertido, tá ligado?
E aí, a própria escrita em si. Eu gosto muito de gênero de terror, gênero de... Geralmente ligado a terror psicológico, eu escrevo sobre isso até. E aí, eu transformei, por exemplo, de certas coisas, algo que pra mim é mais divertido mesmo, tá ligado? Você transformar no seu lazer, tá ligado? Você focar naquilo como se fosse um hobby. Foi isso que eu fiz, pelo menos. Entendi. Tá, Isaac e Felipe, eu queria que vocês me dessem uma dica pros nonos, oitavos, para a escola em geral, para quem quer fazer e ser um bom aluno nesse ano que vai chegar, porque quem sabe, todo mundo sabe que semana que vem possivelmente vai ter AMA de novo. Então, queria saber que dica vocês dariam. Uma dica só, uma dica para pessoa que quer ser ótima nessa nova AMA que vai vir, tanto de português quanto de matemática. Uma dica só. Cara, eu acho que o foco, assim, eu acho tipo, a pessoa, se caso a pessoa estudou e ainda não conseguiu pegar o conteúdo, tá chegando o dia da prova, cara, antes de você sair de casa, dá uma passadinha no YouTube, assiste lá uma aula explicativa rapidinho, que eu acho que pra mim isso funcionou uma vez, eu era do 8º ano, funcionou muito bem. Assiste uma aulinha ali rapidinho, prática ali, se você não conseguiu aprender, e tenta juntar as peças tudo na cabeça e fé em Deus agora. Pois é porque também tem a questão, por exemplo, de você dar um tempo e você focar 100% naquilo. Nosso cérebro ele não consegue juntar várias informações. Nosso cérebro ele é preguiçoso. A gente é naturalmente preguiçoso, isso é interessante. Então, o que acontece? Quando você está focado em algo, o seu cérebro vai focar naquilo, sabe? Ele vai... tá, vou focar nisso aqui. Porque o corpo tá todo se ligando àquilo. Então, é você trabalhar somente com o seu corpo todo. Então, você trabalha o que você tá vendo, você trabalha com tato, escrevendo, você trabalha com... Não vou falar paladar porque não tem como comer a prova, mas enfim. E aí você trabalha o seu corpo todo, nos seus todos os sentidos para poder fazer aquilo. Então, a dica em si é justamente você... Como eu posso dizer? Como é que eu posso definir isso em uma frase só? Não vou usar foco porque já falou foco, né? Mas seria você... seria foco, mas de um foco diferente. Você entender ao invés de só aprender, sabe? Porque aprender, você aprendeu a pegar uma caneca. Mas entender como é que funciona pra você pegar a caneca é diferente, tá ligado? Então é você entender. Português, principalmente que tem muita gente que tem dificuldade em português, que não tem hábito da leitura, com certeza. Ah, eu tenho. Pois é. E de que maneira os professores, a coordenação, a própria estrutura da escola ajudaram vocês nessa conquista? Rapaz, ajudou muito, tá? Eu agradeço a Deus até hoje, que acho que todos os professores que eu peguei desde o primeiro ano do ensino fundamental até hoje me ajudaram muito. Verdade. Muito na dicção, na escrita. Minha letra era horrível, minha letra, pior que de médico. Nossa. Mas eu agradeço a esforço dos professores que me ajudaram. A professora Patrícia, que me ajudou muito na questão da redação em português, saiu um pouco do contexto. Que eu em redação, misericórdia, né? E a redação na terra e eu na lua, pensando. Mas eu acho que a gestão da escola em si, ela ajuda muito também no desenvolvimento dos alunos, né? De redação, cara. Mas também tem que vir do querer do aluno, né? Se o aluno não quiser, é livre-arbítrio de cada um. Eu acho que para finalizar aqui minha fala, eu acho que você perguntou um ponto específico para ajudar. Cara, eu acho que você tem que também esfriar a cabeça, cara, o foco. Se deixar de cara desesperado na hora da prova assim, respira. Exatamente. Fica mais tranquilo que talvez assim você até consiga pensar melhor no que você estudou depois, antes, né? Justamente. E em relação à estrutura, cara, professor principalmente, mano. Professor é tipo assim, por mais que a gente tenha uma visão, eu diria até um pouco deturpada, né, de relação ao professor. Que geralmente a gente fala, professor é chato, não sei o que lá, não quer deixar a gente, sei lá, dar um mortal carpado pra trás no meio da sala. É complicado, já tentei, mas não dá. Mas, tipo assim, professor, ele que não é humano também. Então, sempre que você tiver a oportunidade, velho, uma matéria que você não consegue, mano, uma matéria que você tem até interesse, você já é bom, sempre procura o professor, tá ligado? Porque sempre dá pra melhorar. Por exemplo, o professor de sociologia, professor de sociologia aqui, Rodrigo. Gente boa pra caramba, cara. Eu todo final de aula eu vou lá questionar ele, que a gente tem um pouco de opinião divergente em relação a eu e ele. E a gente discute pra caramba, tá ligado? Sociologia, por exemplo, é uma área que eu gosto pra caramba. Filosofia também, português. Então, sempre tentar exercitar isso com pessoas, sabe? Seja com professor, seja na escola, seja com um amigo seu que, sei lá, ensinar. Também é muito bom.
quando você põe em prática, ensinando algo, o seu cérebro vê aquilo como importante. Então, tipo assim, na estrutura da escola, você aprendeu uma coisa nova. E aí você chega, sei lá, professor aleatório, vai, chega aí, não sei o que lá, e fala com ele o que você aprendeu, tá ligado? Não é uma... O ser humano é... O professor é ser humano também, tá ligado? Ele vai entender que você tá interessado no assunto, tá ligado? Ele vai ver que você tem um potencial de você conseguir aquilo. Então, é sempre bom você ter essa amizade, essa questão de comunicação. Tá. Mas você falou sobre como comunicar com o professor e tal. Mas a maioria dos alunos que querem aprender, não todos, obviamente, eles ficam, tipo assim, com vergonha, porque eles estão rodeados por pessoas que não querem. Sei como é que é. Aí, principalmente que tem professor que tem aquela cara de não quero conversa, mas quando você conversa, ele é uma gente boa. Sei. Como você daria uma dica para os alunos que não têm tanta coragem de chegar no professor e falar, professor, eu não entendi isso, aquilo. Cara, eu já fui muito tímido antigamente, velho. Eu, de 2 anos atrás, se tivesse nessa situação, eu me cagava todo, de tremendo, assim. Eu, antigamente, era desse jeito, velho. Então, eu entendo essa questão de, nossa, meu Deus do céu, falar com o professor tá me olhando, me olhou torto e tal. Mano, é só você falar, cara. E, geralmente, tipo assim, por mais que tenha a questão da ansiedade e tal, da timidez em si, que por si só já é um problema muito grande, muitas vezes é só você falar. O que te prende, não lembro quem falou isso agora, mas tem um filósofo muito tempo atrás que falou que o homem é o lobo do homem. O que mais te prende, o seu pior inimigo sempre vai ser você mesmo. Porque você é o que mais se conhece. E você sabe do que você é capaz de não é. Então, tipo assim, você sempre vai se prender a você mesmo. Você sempre vai ter aquele receio de, eita, tá ligado? Mas é sempre bom você falar. Por mais que já só um bom dia, tá ligado? E aí você vai desenvolvendo. É assim que você faz amizades, tá ligado? E aí depois você fala com o professor uma vez, fala 2, fala 3, começa a discutir com ele e tal, e aí você discutir normal, né? Conversar. Entendi. Não é dar um murro no professor, mas enfim. Você discute e tal, aprenda sua visão em relação a isso, e muitas vezes, por mais que, nossa, mas eu não sei, poxa, mas eu sou burro. Todo mundo é burro, ninguém nasce aprendendo, tá ligado? Ninguém nasce aprendendo. O professor não chegou, nasceu e falou, verbo adjuntivo subordinado da 8ª expressão alemã. Não, cara, o cara ralou, estudou, tá ligado? Nem sei se existe, tá? Só pra deixar claro. Então, tipo assim, os maiores filósofos, escritores do mundo todo, eles não nasceram aprendendo, tá ligado? Eles não nasceram, tipo assim, H.P. Lovecraft, uma inspiração pra mim. O cara escreveu Call of Cthulhu, né, que é chamado de Cthulhu, horror cósmico e tal, eu gosto muito disso. Ele não chegou e, tipo assim, vou escrever um ser que veio do espaço interdimensional que rouba a mente dos seres humanos. Ele não chegou assim do zero. Tem toda uma criação, né, que eu chamo de world building. Então, tipo assim, o mundo é desse jeito, tá ligado? O mundo é uma grande escritura com números e letras. Tá vendo? Ligação com matemática. Então, tipo assim, é você testando, vendo, tá ligado? Vendo como é que isso pode acontecer e tal, e conversar com o professor. Conversar, porque querendo ou não, ele é ser humano, ele sabe que você não sabe. Então é sempre bom você apresentar a sua ideia, sem apresentar a sua visão de mundo, sua ótica. E também, né, se você não consegue falar com o professor, coloca um amigo, um colega de turma que gosta de estudar, né? Não é aquela pessoa... Mas coloca alguém que sabe da matéria, você sabe que a pessoa é uma pessoa que sabe... Pois é. Porque também a questão das amizades influencia muito, querendo ou não, no cotidiano, no ambiente, sala de aula, assim. E é isso. Tá. E uma pergunta também. Vocês, como vocês têm sido destaque na ama de português e matemática, isso vai influenciar no seu futuro? Tipo, vai mudar muita coisa você chegar assim, olhando esse espelho, pô, eu fui aluno de destaque da ama de português e matemática. Cara, essa conquista vai mudar alguma coisa nos seus planos e tal? O que vocês têm a dizer? Eu acho que pra mim é uma história que a gente carrega agora pra nossa vida, né? Igual todas as medalhas ou certificados que eu ganho de aluno de destaque, eu tendo guardar pra quando eu chegar depois, ou quando eu tiver meus filhos, eu poder mostrar, falar, ó, aqui ó, seu pai aqui. tive história, eu tenho história naquela escola, né? Pois é. É se esforçar pra ser diferente dos iguais, é isso. Verdade, justamente em relação à questão de planos, cara, muitas vezes, tipo assim, depende da área que você... Talvez você nem saiba que você gosta de algo, tá ligado? Então é sempre bom você testar. Todo teste é bom, depende da situação. Então, tipo assim, quando você, por exemplo, pode pegar ciências, matemática, português, talvez você, nossa, que chato, porque você não conhece, sabe? Então é sempre bom você ter aquela primeira experiência.
Eu, por exemplo, eu não sabia nem o que era AMA. Eu não sabia o que era AMA, porque eu vim da Bahia, eu tô aqui um pouco meses, tá ligado? Então eu não fazia ideia do que era AMA. Eu não sabia. Caraca, eu estudei e tal, entendi como é que funcionava e tal, e fui entendendo, e aí agora, aparentemente, tem a maior nota, sabe? Então é você estudar, você querer e tal. E em relação a plano futuro, cara, seja de português no geral, né, que eu fui avançando mais, eu tenho um sonho, eu tenho a ideia de ser psicólogo, uma área de perito criminal. Então, querendo ou não, essa questão de redação, essa questão de escrita, de saber falar, sabe? Essa questão de você, de novo, voltando à semiótica, né, que é justamente isso. Você falar com o público e ver como ele reage e entender qual é a situação ali. Por exemplo, eu posso falar com você algo que você talvez não goste. Você vai expressar isso com o seu corpo, vai expressar isso com sua visão, com até o modo que você fala, tá ligado? Ou seja, um desinteresse ou então uma raiva, uma frustração. Então, tipo assim, tudo isso ele vai influenciar. O estudo ele influencia muito no modo que você vê o mundo, sabe? Então, sempre é bom você entender o que você gosta, tá ligado? E antes de finalizar, será que vocês poderiam deixar uma dica para os alunos que querem ter essa mesma conquista de vocês dois? É foco, mano, foco. É foco demais. Sei que em sala de aula às vezes é difícil a gente focar, né? Uma distração daqui, uma resenha dali. Mas, cara, minha mãe sempre me ensinou, obrigação vem sempre antes da diversão. Se você entender isso, eu acho que a pessoa ela consegue evoluir bastante. Tipo, não é questão de você não poder fazer nada em sala de aula, mas, tipo, prioriza o estudo, cara. Termina a atividade primeiro, depois fica Pois é. Fica de boa depois. Poxa, já joguei na sala de aula, tá ligado? Exatamente, mas é justamente isso. É você ter o seu foco, criar a sua estrutura. Justamente como ele falou, né? Em relação ao passado e futuro, o seu presente é o que mais vale. Porque, parafraseando o mestre Hugo de Kung Fu Panda, o futuro é incerto, o passado é uma certeza. E o presente, o agora, é uma dádiva. Por isso se chama presente. Então, você tem que focar no agora e para poder você ter resultado no futuro. Ter uma visão de mundo, sabe? E aí, realmente uma dica em si mesmo, cara, é você... como pode dizer? Fazer disso algo seu, sabe? Fazer isso algo que você goste. Por exemplo, para português, eu gosto de escrever e tal. Então, eu transformei da escrita, do exercício de você desenvolver um pensamento... algo que eu gosto. Eu gosto muito de discutir e tal, de você pegar um debate, tá ligado? Mano, eu adoraria fazer um debate de 20 pessoas contra mim mesmo, tá ligado? E aí... Aquele círculo lá aquele vídeo círculo lá, YouTube, nossa, né? eu adoraria estar um daquele, cara. Na moral... Mas você teria paciência pra aguentar algumas pessoas ignorantes? Porque... Gente... Ignorante sim, mas burro não. Todo respeito. Porque tem a diferença. Gente ignorante, ela não sabe, mas tem o potencial de aprender. Gente burra, todo respeito aqui, mas gente burra, ela não... Ela sabe que tá errado, ela pode até saber que tá errado, mas não quer de jeito nenhum mudar opinião, cara. Isso é terrível. E sabe o pior? É que eu gosto de discutir com gente burra, porque eu gosto de, tipo assim, por mais que ela estiver errada, eu gosto de tentar ver até onde ela consegue defender o argumento dela. Eu gosto de testando até onde ela vai, tá ligado? Eu amo fazer isso. E aí, uma dica de ouro é fazer disso a sua rotina, fazer disso Fazer o seu momento. Exatamente, sua devoção, justamente. Transformar do seu... Nossa, escola, meu Deus do céu. Mas ver os pontos positivos, sabe? Escola, vou ver meus amigos, tal, vou falar com o professor tal, porque estava estudando isso aqui, filosofia, estava estudando... Vai comer merenda. Vai comer merenda, exatamente, comendo de graça aqui praticamente, tá ligado? Tem gente que até não pegou a beterraba, não, a beterraba tava boa. E aí, tipo assim, você... Não, a beterraba tava boa pra caramba, nossa. Hoje fez Strogonoff, então foi sucesso. Foi. Tô só batata palha, viu? Pra quem estiver vendo aí. Batata palha, é verdade. Vai direto pro diretor. Batata palha. Salve, diretor aí, Alex. E aí, beleza. Então é você fazer disso o seu gosto mesmo, sabe? Você gosta de ler? Lê o que você gosta e pratica isso, tá ligado? Matemática, por exemplo, você quer cursar engenharia, você pratica matemática, você pratica pratica a ciência, tá ligado? E é sempre bom você ter esse foco em relação a isso. Isso aí. É você? Eu não sei, já tinha acabado. Sou eu. Com certeza, essa conversa vai inspirar muitas outras pessoas, estudantes e alunos. Mas, mais uma vez, parabéns a vocês que são destaque no AMA. Foi uma conquista merecida.
E porque vocês falaram, realmente foi merecido mesmo. Principalmente o cara que odeia português, mas pelo Meu visto Deus, ama ao mesmo isso. tempo. É. Que relação conturbada, mas é Regra sobre. minha. Uma relação contraditória. É, É cara. uma dicotomia, uma dicotomia. Da mesma forma que eu falo, nossa, escrever é bom pra caramba, mas eu falo, nossa, tem regra e tenho que mover uma estrutura inteira pra poder fazer um texto, tá ligado? Certeza que você é o cara que olha a folha branca assim e fala, pô, tem que fazer um texto de 30 linhas. Quando vai ver, faz 2 folhas. Sim, Sim. Já Ele tem Eu cara. era muito assim, cara. Eu era Já muito me assim. ocorreu, mano. Mas... Nossa, é terrível. Quando você percebe, nossa, cara. E aí você percebe que você saiu do tema. Aí você, meu Deus do céu. Aí você tem que apagar tudo pra poder fazer, de novo pra poder reestruturar o tema. Nossa, é terrível, cara. E principalmente quando é tema de prova assim, quando você vira a folha, a prova da folha assim, que faça 30 linhas, Não sei o pipipi, quê. popó, tipo, Você finalizou na 15. aí você, E o pior é pô, que, tipo assim, depende até do tema, tá ligado? Depende do tema. Tem tema que eu odeio desenvolver. Tem tema, tipo assim, que eu odeio desenvolver de jeito nenhum, que eu consigo fazer isso, tá ligado? Mas assim, eu tenho que fazer e eu me forço a fazer. Porque querendo ou não, é experiência. É sempre manter essa noção de, tipo assim, que por mais que você tente, dê errado, e você, usar uma palavra mais, você se lasque no final, é experiência, tá ligado? Você testou aquilo, percebeu que não deu certo, você tem como melhorar. Mas pelo menos você tentou. Exatamente. Melhor do que não tenta. Exatamente. Você dá um passo e mesmo assim torcer o pé já tá melhor do que quem tá parado. Tá pior que é ligado? verdade, né? E aí esse tentativa e erro. Enfim, esse foi o podcast Conexão, Aprovação, Diálogo com os Destaques da AMA. Tenham um bom dia a todos e fiquem até a próxima. Não se esqueça de deixar o Obrigada, like e se até a inscrever no próxima. canal, hein? Ative o sininho de notificação. É isso, Alex. Flamengo.